Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do Coalizão Conservadora. A gente vai fazer aqui hoje uma reação à Fontenelle, que falou que indiretamente Preta Gil fez um grande estrago na vida dela, né? E entender um pouco mais sobre isso e desenvolver também alguns assuntos que nós estamos fazendo aqui já há algum bom tempo, né? Sobre esse movimento coordenado de grandes empresas de marketing aí à esquerda que acabam destruindo com a reputação, né? De pessoas que acabam não coadunando com os mesmos valores, têm algum tipo de relevância e aparecem na mídia. Então, é bem interessante esse vídeo, tá? E antes de a gente começar a reagir e a comentar sobre ele, eu quero pedir que você, que não é inscrito no canal, se inscreva. É a tua inscrição que nos faz avançar, é a tua inscrição que nos capacita a continuar fazendo contraponto cultural à esquerda, é a tua inscrição que realmente nos faz conseguir ir adiante e desenvolver cada dia mais esse projeto. Então, por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreva, e se você já é inscrito, tem o sininho de notificação aqui embaixo, clica no sininho para você ser sempre notificado quando estiver fazendo alguma live ou quando lançarmos vídeos aqui que lançamos todos os dias. Tendo feito isso, os pedidos, vamos embora pro vídeo, bora lá. O que estão fazendo com a morte de Preta Gil para ter engajamento? Nossa. Eu falei, eu te perdoo, Preta, por tudo que eu passei na mão do teu povo. Eu perdi campanha, tiraram comida da mesa dos meus filhos. Nossa. Eu fui execrada por uma turma que juntos se reuniam para fazer de mim, da minha imagem, da minha pessoa, aquilo que não condiz com a verdade. Se uniram para dizer que no programa de TV eu falei, pobre não tem que ter carro. Para ter as pessoas que o sonho é ter um carro se voltarem contra mim. Sim, foram as pessoas da Pissarra. Sim, foram as pessoas da empresa da Preta. Só que eu falava com a Preta nos stories, no direct. Eu dizia, eu oro muito para você se recuperar e ver a Sol de Maria crescer. Porque como mulher da sua idade, como mãe, e como tantos momentos bons que já tivemos juntas, apesar de nunca termos convivido, ser amigas próximas, mas a gente se respeitava, a gente se encontrava, a gente conversava, a gente ria. E eu tinha uma admiração absurda pela Preta, pela mulher que falava, que enfrentava, que não vivia de acordo. A Fontenelle aqui, ela está relatando um acontecimento pessoal na vida dela, em que a empresa da Preta Gil diretamente articulou-se para queimar a imagem dela, né? E depois ela tenta nisso aí, né? Eu acho que talvez em respeito ao momento, a família Preta Gil, né? Passar, de certa forma, uma certa simpatia à Preta Gil e um certo respeito, talvez pela questão de luto e de família, e tentar passar que ela tinha uma boa relação com a Preta Gil, que eu não sei se é verdade, diga-se de passagem, né? Mas eu vou me atentar aqui que ela começa explicando sobre um processo que é chamado narrativa. Então ela conta ali que criaram uma narrativa falsa de que ela dizia que o pobre não poderia ter carro ou algo nesse tipo, que o pobre não teria que ter direito a esse tipo de automóvel, produto, esse tipo de bem, né? Então a gente percebe que uma das coisas que a esquerda ela faz muito bem, e a gente tem que aprender a desenvolver o contraponto disso, é que ela cria narrativas falsas sobre as pessoas que ela quer destruir, e a partir dessas narrativas falsas ela vai literalmente, né, obliterando a imagem pública dessa pessoa, né? Como que você combate uma narrativa falsa? Mostrando a verdade, mostrando a realidade. Agora, qual que é o grande problema? Você tem muitos canais, muitos blogs, muitos jornais, muitos meios de ação ligados diretamente a esse pensamento progressista que não tem a verdade como um valor absoluto, né? E esses meios de ação disparam em grande massa uma narrativa, como aconteceu aqui no caso da Fontenelle. Aí nós temos hoje poucos meios de ação para mostrar a verdade. Então a imagem da pessoa fica prejudicada e, consequentemente, né, uma grande parcela da população, a maioria da população, que é influenciada por essa gigante avalanche de narrativa mentirosa, acaba acreditando. A Fontenelle falou, né, o que aconteceu com ela, mas isso aconteceu com várias pessoas. O próprio governo Bolsonaro, independente se você goste ou não concordo com tudo que aconteceu no governo Bolsonaro, mas grande parte das coisas que a imprensa falava sobre ele era mentira. Era mentira, mas por ter muitos meios de ação para disseminar aquela informação falsa, muita gente acreditou. Então, de novo, eu bato nessa tecla e eu vou continuar batendo nessa tecla, ver se nós conseguimos acordar. Nós precisamos desenvolver meios de comunicação que nos façam poder mostrar a verdade. Não precisamos estar numa guerra de narrativas tentando para uma história, não. Nós precisamos mostrar a verdade objetiva dos fatos, e a própria verdade vai desmontar a narrativa mentirosa. Vamos continuar. A cartilha de ninguém, até que surge um personagem chamado Bolsonaro na política, e que ela odiava. E que essa turma se unia para destruir o Bolsonaro e quem estava perto dele apoiando ele. Você tá entendendo? Então, assim, teve uma época que, enquanto não fizeram eu perder o meu contrato com a Embeleze, eles não se aquietaram. Na época era um movimento que eu era homofóbica. Não tinha a mão dela, apenas um aval. Entendi. Tinha um aval dela, né? Meu amor, se eu sou tua sócia, e eu vejo você açoitando uma pessoa que eu conheço e sei que não merece passar pelaquilo, eu vou falar, o Jean, para com essa porra agora. Que foi o que eu falei pra Renata Sorrah. Renata Sorrah é mãe da segunda filha do Marcos Paulo. Quando o Marcos Paulo morreu, e elas me sacudiram, fecharam porta da casa que eu morava, fizeram o diabo comigo, tentaram me pintar como uma putinha.
Nossa senhora, foi bem assim. Sendo que era uma relação de amor, de trabalho público e notória. A grande questão dos meus inimigos é que eles, com narrativa, querem destruir. Bom, ela conta depois aqui uma outra história de uma outra narrativa falsa que a empresa, né, a qual a Preta Gil ali fazia parte das pessoas que coordenavam, né, eu não sei exatamente qual que era o cargo societário dela, se ela era uma societária, se ela era um CEO, se ela fazia parte da equipe executiva, né, mas ela era uma das pessoas que tinham grande influência ali, né, então ela conta que essa empresa também taxou ela como, porque Fontenelle realmente foi, embora seja uma foto bem polêmica, né, ela foi alguém que foi, sim, taxada de todo tipo de mentira pela esquerda, principalmente porque ela teve posicionamento, sim, para Bolsonaro, e também porque ela nunca pagou o pedágio, né, de militar por essas pautas, embora fale com certo respeito aí pela Preta Gil, né, mas ficou muito claro que não teve nenhum tipo de ação da Preta Gil para impedir isso e teve até um certo aval, né? O que é muito complicado, né? Né? A gente percebe que os jornalistas, porque ela é jornalista, né? Eu já fiz alguns vídeos aqui sobre ela, defendendo, inclusive, ela sobre algumas injustiças, né? Mas os jornalistas sofrem muito quando eles não pagam o pedágio, né? E quando eles não são aí da turma da lacração, e essas empresas, a qual a Preta Gil era, assim, uma das pessoas com grande influência dentro dela, né? Elas acabam organizando, né, um grupo gigante de influenciadores para destruir a imagem desse jornalista que foi com o Fontenelle, né? Não só ficou com a fama de ser alguém que não gosta de pobres, que é alguém que é homofóbico, como também perdeu contratos e várias outras situações na vida dela, em razão, né, desse ataque coordenado por essa militância, né, e acabou aí a sororidade, como falo, feminina, né, ninguém solta a mão de ninguém, é só se a mulher for feminista, né, no caso da Fontenelle, né, não é feminista, não faz parte da patota, Preta Gil fechou os olhos aí, não sabemos se foi por ação ou por omissão, né, só quem está nas reuniões sabe, né, mas o fato é que Fontenelle não teve nenhuma ajuda, nenhum apoio, e a empresa, da qual Preta Gil tem grande influência, né, arregaçou a imagem da Fontenelle sem dó, por isso que a gente fala, não existe amizade nesse meio, não existe companheirismo nesse meio, existe interesse. Se você não faz parte do interesse woke, dessa agenda nefasta, você vai ser destruído na sua imagem aí por essas empresas e por essas pessoas aí que detêm esse poder, essa coordenação dos influenciadores, né? Então, a Fontenelle relata um testemunho. Até ela foi muito respeitosa com a memória da Preta Gil, né? Acho que acredito que em respeito à família, creio que se fosse em outro momento ela teria deitado o cacete, assim, pela personalidade dela, né? Ela foi respeitosa pelo momento, mas ela relatou uma realidade, né? Embora hoje todos pintem, né, uma imagem de que tudo que a Preta Gil fez foi certo, né? A verdade é que a realidade é que a verdade não é tão preto no branco assim, né, e Fontenelle mostra aí alguns, né, não foi só, né, foi alguns testemunhos da vida dela, como ela sofreu na mão dessa empresa que a Preta Gil tinha influência direta. Complicado. Bom, a lição fica, precisamos desenvolver meios de ação, precisamos desenvolver jornais, precisamos desenvolver cultura, precisamos desenvolver realmente mecanismos de comunicação com as pessoas, para que quando formos atacados nessa narrativa, nós possamos mostrar a verdade, né, e não ser sobrepujados na verdade, porque somos minoria e não temos meios de comunicação suficientes para poder quebrar as mentiras jogadas aí para a população. Gente, por hoje é isso, amanhã tem mais, tá? Se você é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilha, coloca a tua opinião aqui nos comentários sobre isso. Até amanhã, tchau, tchau.